Oi, gente linda! Que bom que está aí. Eu venho aqui te lembrar que você é templo do Espírito Santo e você é a igreja, queridos, queridas. O ano de 2024 em diante vai ser ano de revelações. Ah, mas eu não estou falando do livro de Apocalipse que chama Revelações. Eu estou falando de revelações que nos vão ser entregues. Em 2024, nós tivemos muitas revelações, é lógico que da Escritura, muitas revelações foram nos mostradas, muita coisa está sendo mostrada, uns estão acreditando, outros não. Então, deixa eu trazer aqui uma historinha da Escritura. Vocês sabem como foi o surgimento das sereias? Sim, e as sereias não são aquelas mulheres lindas, maravilhosas, metade mulheres, metade peixe. As sereias não são assim. Quando elas aparecem assim, elas estão transfiguradas, né? Porque elas operam com magia oculta, né? As sereias operam com magia oculta, então elas aparecem para não mostrar a verdadeira face delas, que elas são monstros deteriorados com o tempo, imortais, presos naquele corpo que é meio peixe, meio mulher, né? Metade peixe, metade mulher, mas são totalmente transfiguradas como nos filmes de terror. A verdadeira face delas é aquela, mas elas aparecem transfiguradas aos homens para seduzi-los. Por quê? Porque foi tirado das sereias a capacidade de serem mulheres, por castigo, por colheita. A colheita das sereias é que as mulheres que foram transformadas em sereias, calma que eu vou chegar lá. As mulheres que foram transformadas em sereias, foi tirado dela a capacidade de serem mulheres comuns e de terem o amor dos homens. É, eu castigo a colheita. Quem são as sereias? As sereias são as mulheres que se deitaram com os anjos caídos. Sim, os 200 anjos de Enoque, que se chama assim, 200 anjos sentinelas, que eram os vigilantes, que eram para estar lá orientando a gente, vendo o que estava acontecendo, contar tudo para o Pai, nos ajudar, olhar, se apaixonaram pelas mulheres da terra e saíram do céu, abandonaram o seu posto militar, porque eles eram soldados pertencentes ao Senhor do exército de anjos, o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Eles abandonaram o seu posto para vir se envolver com mulheres terrenas. E a partir desse envolvimento com as mulheres, nasceu-se os Néfilins, que são os gigantes, e eles eram maus, porque foi uma união abominável em pecado. Por isso que eles nasciam gigantes. Ah, como se deu isso? Os anjos caídos, eles se transfiguraram em homens. A palavra diz que o maligno, ele se transfigura em anjo de luz, para nos enganar. Então, eles se transfiguraram e mantiveram relações com essas mulheres que geraram os néfilins, os gigantes, e os gigantes eram maus, porque não tinha comida na terra o suficiente para os gigantes, para alimentar os gigantes, que eram muitos, 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 muitos. Então, eles começaram a se alimentar dos seres humanos. Eles começaram a se alimentar dos seres humanos, porque não tinha comida na terra para tudo aquilo de gigante, estava sendo tudo devastado. Tudo devastado. Foi por isso que Deus mandou o dilúvio. E por isso que nós temos as nossas montanhas petrificadas, os gigantes petrificados. Nas montanhas, por causa da chuva de plasma, chuva eletromagnética, no dilúvio.
Então, essas mulheres que formaram em seu ventre os gigantes, Deus as amaldiçoou e as transformou em sereias, que é metade mulher e metade peixe, porque tirou delas a condição humana, porque pecaram para pecado de morte, mas a alma é mortal, pecaram para pecado de morte e foi tirado delas. Elas não serviriam mais como mulheres a homens. Então, por isso que elas, quando vêm os marinheiros, os navios, elas imitem o canto da sereia. Elas hipnotizam com o canto, que é uma sonoridade, né? Que é um som que chega até os homens. E aí os homens veem aquelas mulheres lindas, cauda de sereia, aquelas mulheres maravilhosas, mas elas estão encantadas, elas estão sob encantamento. E aí elas atraem dentro daquela maldição toda que elas foram amaldiçoadas eternamente, presas naquele corpo que está se denegrindo com o tempo, elas tentam pegar aqueles homens porque elas sentem a falta de serem mulheres reais. E aí elas matam aqueles homens afogados e acabam devorando, porque a consciência delas é de animal. Então, essa é a maldição das sereias. Dagon, uma estátua que caiu de cara no chão em frente à arca. Dagon, o deus dos filisteus, metade homem, metade peixe. Metade homem, metade peixe. Maldito. Dagon. E aí tem uma religião aí que adora Dagon e fala que adora Deus, que tem até na sua cabeça um, vamos chamar, não é um chapéu, um adorno que é a boca de um peixe. Adoradores de Dagon. Adoradores dos anjos caídos que se rebelaram contra Deus e adoradores dessas mulheres malditas, porque elas se tornaram malditas. É maldição ser sereia. É maldição. Por isso que tem a historinha da Disney, quem viu a Ariel, que ela sente o desejo de se apaixonar pelo humano, mas ela não pode mais, ela perdeu. Ela perdeu, as sereias perderam a chance dela, porque elas pecaram contra Deus, se prostituíram, mudaram a genética, fizeram pecado de abominação. Então, essa é a história das sereias. Se romantiza, se conta toda uma... Mas não é, é terrível. Então, se proteja do canto da sereia.